Desde os primeiros passos da humanidade, olhamos para o céu e perguntamos: de onde viemos? Por que existimos? O que nos separa do acaso, da matéria inerte, da poeira cósmica? A teoria da evolução tenta responder parte dessa jornada, mas será que ela dá conta do todo? E se por trás dos livros didáticos e das explicações aceitas houverem lacunas profundas, silêncios incômodos e perguntas que continuam sem respostas, mesmo após séculos de ciência? Hoje, vamos acender uma lanterna nas sombras da biologia. Vamos atravessar os bastidores da vida, não para negá-la, mas para honrar sua profundidade. Porque quando a razão encontra o mistério, surge o verdadeiro conhecimento. Mas antes de mergulharmos nas evidências, precisamos entender o terreno em que estamos pisando. A teoria da evolução é aceita como um dos pilares da biologia moderna, mas mesmo os pilares precisam ser examinados, porque se há rachaduras em sua base, talvez estejamos construindo nosso entendimento sobre uma estrutura incompleta. Por isso, vamos começar com uma das críticas mais intrigantes. Aquela que coloca em xeque a própria lógica do surgimento gradual da vida, a complexidade irredutível. Certos sistemas biológicos só funcionam se todas as suas partes estiverem presentes ao mesmo tempo. O flagelo bacteriano, por exemplo, é uma estrutura semelhante a um motor rotativo, com dezenas de componentes. Remova um e ele não funciona. Críticos como Michael Beer argumentam que estruturas complexas não poderiam ter evoluído passo a passo. Podemos citar alguns exemplos clássicos dessa teoria, lembrando que nessa lacuna da evolução centenas de exemplos podem ser citados. Vamos citar alguns dos mais enigmáticos e representantes dessa categoria: o sistema de coagulação sanguíneo. O sistema requer uma cascata bioquímica de mais de 20 etapas precisas. A remoção de qualquer fator interrompe todo o processo, resultando em uma hemorragia fatal. Outro exemplo clássico é o funcionamento do sistema imunológico inato e adaptativo. A sua fundamentação bioquímica envolve inúmeras etapas de sinalizações químicas e reconhecimento antigênico e uma regulação celular coordenada em alto nível de criticidade e complexidade. Podemos ainda continuar nos atendo aos micro-organismos animais e citar sobre as organelas celulares como lisossomos e mitocôndrias. Cada uma depende de proteínas de membrana com funções interdependentes. Existe nesse sistema uma relação interdependente com funções com uma precisão estatística inestimável. É como se houvesse um código por trás de todo o sistema que sustenta o seu funcionamento. Tá, sabemos que existe um código. A questão aqui é: onde está o programador que criou o código? Um contra-argumento comum que tenta inviabilizar a teoria é de que alguns cientistas sugerem que estruturas complexas podem ter evoluído a partir de partes que antes tinham outras funções, um fenômeno conhecido como exadaptação, mas faltam ainda evidências diretas que possam sustentar essa tese. A ausência de fósseis transicionais. A teoria prediz uma sucessão gradual e conectada entre as espécies, mas o que temos de registro fóssil mostra longos períodos de êxtase, seguidos por mudanças abruptas. Um exemplo, onde estão os intermediários completos entre o peixe e o anfíbio, ou entre répteis e aves. Sabemos que existem alguns exemplos pontuais, mas a quantidade ainda é pequena e insuficiente frente à diversidade esperada. A maioria das espécies surge de forma abrupta no registro. As formas de transição muitas vezes são altamente controversas ou incompletas.
Uma frase muito impactante em relação à própria evolução é: a natureza não dá saltos. E quando falamos do registro fóssil, como avaliamos os materiais que temos para trabalhar, a gente percebe que existe um salto, uma espécie se transformando a outra, sem espécies intermediárias que façam parte dessa transição. Um contra-argumento que os cientistas colocam contra essa questão de fósseis transicionais, contra a ausência desses fósseis transicionais, é de que os fósseis são raros por natureza e é esperada uma amostragem incompleta. A ideia de que equilíbrio pontuado também tenta explicar essas mudanças abruptas e a ausência de fósseis de transição. A explosão cambriana. Cerca de 540 milhões de anos atrás, quase todos os principais filos animais surgem de uma forma abrupta no registro fóssil, sem precessores claros. O que é um fenômeno contraditório, pois a diversidade anatômica aparece antes da diversidade gênica, o oposto do que é esperado pela teoria evolutiva. O contra-argumento comum sugere que a vida já era complexa antes, mas não deixou fósseis, e ainda assim isso é especulativo. A origem da vida, a biogênese. A evolução não explica como a vida começou. Formar uma célula viva com DNA funcional, RNA replicante e proteínas coordenadas é um desafio matemático e químico gigantesco. Um ponto técnico é que a chance de uma proteína funcional de 150 aminoácidos surgir ao acaso é estimada em 10 elevado a 164. Os trifosfatos usados em RNA não são quimicamente estáveis no ambiente primordial, como sugerem algumas teorias da abiogênese. Então percebemos que mesmo a teoria mais aceita no universo acadêmico possui claras lacunas. O contra-argumento dos cientistas continua explorando caminhos poucos plausíveis, como a hipótese do mundo de RNA, que sugere que no início uma sopa primordial sustentava condições para que aminoácidos se agrupassem de tal forma a gerar proteínas complexas, membranas celulares poderiam surgir e até mesmo DNA poderia ali se formar. Mas isso tudo ainda é uma lacuna inestimável, porque até hoje nenhum laboratório foi capaz de simular essas condições primordiais que sustentam que a vida surja do nada. Limitações das mutações aleatórias. Mutar ao acaso raramente gera algo funcional. A maioria das mutações é neutra ou deletéria. Um fenômeno biológico relevante que podemos apresentar é a degradação genômica acumulada, a entropia genética. Em populações humanas, é maior do que qualquer ganho adaptativo observado, ou seja, estamos degenerando. O nosso DNA iniciou-se complexo e completo, e ele, ao longo dos milhares de anos, vai acumulando mutações deletérias que vai tornando os seres humanos, vamos colocar entre aspas, mais fracos, menos adaptados. Os benefícios adaptativos observados em bactérias, como a resistência a antibióticos, muitas vezes envolvem a perda de uma função e não necessariamente a criação de um novo mecanismo para que ela lide com o antibiótico em questão. O código genético e a origem da informação. O DNA funciona como um código, com linguagem, instruções e regulação. Vamos a alguns fatos bioquímicos sobre essa molécula misteriosa. O DNA é uma estrutura tão engenhosamente organizada que vai além de ser apenas um portador de informação genética. Ele funciona como um verdadeiro sistema operacional da vida, emitindo instruções altamente específicas que regulam cada função do organismo
com uma precisão impressionante. Seu código incrivelmente eficiente e universal contém bilhões de pares organizados como frases em uma linguagem que não apenas transmite dados, mas comandos à existência celular. A forma como ele é lido, corrigido, empacotado e ativado envolve mecanismos que lembram linguagens artificiais, softwares e engenharia de altíssimo nível. E não para por aí, o DNA também regula, adapta e gerencia suas próprias informações em tempo real, orquestrando bilhões de processos celulares simultaneamente. Diante de tanta complexidade, interdependência e propósito funcional, é difícil olhar para esse sistema e vê-lo como resultado de erros acumulados ao acaso. A impressão que fica é de um projeto, não de uma colisão estatística feliz. Um forte ponto de contradição em tudo isso, além do que foi mencionado, é que o DNA requer enzimas para ser lido e replicado, mas essas enzimas são codificadas pelo próprio DNA, um ciclo vicioso que aponta para uma origem simultânea. Me parece até que entramos no paradoxo de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o DNA ou as proteínas que leem o DNA, sendo que essas mesmas proteínas só podem ser formadas a partir de um DNA inicial. E mais uma vez, caímos em um abismo evolutivo. A origem dos sistemas e órgãos complexos, pulmões, olhos, asas e sistema imunológico exigem a interação de dezenas de genes, tecidos e feedbacks. Um fato anatômico fisiológico é que a evolução das asas em aves exige modificações em ossos, músculos, metabolismo e aerodinâmica simultaneamente. Olhos compostos em insetos e olhos invertebrados são estruturalmente diferentes, sugerindo origens interdependentes, algo altamente improvável. Um contra-argumento é que algumas formas rudimentares de olhos existiam na natureza, mas a transição entre essas formas ainda não está documentada em detalhes. A consciência, ou último abismo. De todos os mistérios do universo, nenhum talvez seja tão profundo quanto este. Como a matéria se tornou capaz de perceber a si mesma? Nada na biologia material parece explicar plenamente o surgimento da consciência. A ciência pode descrever sinapses, impulsos elétricos, neurotransmissores, mas nenhuma equação química consegue nos dizer o que é sentir. Nenhuma teoria evolutiva consegue explicar por que um ser evoluído deixaria de apenas sobreviver para contemplar a própria existência. Você pode dizer que o cérebro é um hardware sofisticado, mas quem ou o que está por trás da tela? Quem observa os pensamentos? Quem sente a dor, a beleza, a esperança? A experiência subjetiva, o que os filósofos chamam de qualia, escapa a qualquer explicação puramente material. Ainda mais integrante, essa consciência não é passiva, ela cria, imagina, decide, ama, teme e muda o próprio rumo da vida. Do ponto de vista técnico, a consciência envolve integração neural massiva e estados emergentes de sistemas complexos e padrões oscilatórios sincronizados, mas nenhuma dessa descrição explica por que há alguém ali dentro. E mais, como explicar relatos de experiência de quase morte em que a atividade cerebral está ausente, mas o senso de identidade permanece vívido? A consciência humana, com sua capacidade de abstração, linguagem simbólica e autoconhecimento, não mostra um caminho evolutivo claro vindo de nossos ancestrais primatas. A diferença entre nós e os animais não é apenas de grau, é de natureza. O materialismo tenta reduzir a mente a átomos em movimento. Mas será que isso basta? Será que somos apenas carne pensando o que pensa? A consciência não pode ser medida em tubos de ensaio, mas é a única razão pela qual a ciência, a arte e até mesmo esse vídeo existem. E por isso nos obriga a considerar, talvez o último abismo da evolução não seja apenas um limite teórico. Talvez ele seja a porta para outro tipo de explicação.
ciência deve ser questionada, pois só assim ela evolui. A teoria da evolução explica muita coisa, mas não explica tudo, e talvez nunca explique, não porque seja fraca, mas porque a vida é mais profunda do que processos cegos e aleatórios. Se a consciência é real, se você sente, pensa e escolhe, então talvez não sejamos apenas um acidente cósmico. Talvez haja algum sentido, e isso a seleção natural não consegue explicar.